Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Em Defesa do Adventismo. Eu sou o pastor Thiago Santana e hoje eu gostaria de recomendar algumas obras muito especiais para você que tem o desejo de conhecer um pouco mais da teologia adventista. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que tornaram-se membros da Igreja Adventista recentemente, através do batismo ou profissão de fé, ou até mesmo pessoas que estão conhecendo a doutrina adventista agora, ou pessoas que querem, de fato, entender um pouco mais sobre como pensam os adventistas do sétimo dia. Então eu vou recomendar 3 obras para vocês, que inclusive serão obras que serão base para um curso que eu vou lançar aqui de 28 temas intitulado Nisto Cremos, tá certo? Bom, a primeira obra que eu queria recomendar para você é exatamente o Nisto Cremos, tá? Essa obra é uma exposição sistemática das crenças fundamentais adventistas do sétimo dia, tá? A Igreja Adventista do sétimo dia, ela tem 28 crenças fundamentais que estão aqui dentro de 6 doutrinas colocadas pelo Nisto Cremos. A primeira doutrina é a doutrina de Deus, Então, aonde você vai entender um pouco mais aqui sobre as Sagradas Escrituras, sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Trindade e assim por diante. A segunda doutrina, a doutrina do ser humano, Ou doutrina do homem, como nós chamávamos anteriormente, que aqui vai lidar com questões relacionadas à natureza humana e tudo mais. A doutrina da salvação, depois a doutrina da igreja, que é onde se lida aqui com questões de eclesiologia, a doutrina da vida cristã, e por último, e não menos importante, a doutrina dos últimos eventos, ou doutrina dos eventos finais. Então aqui o Nisto Cremos, ele apresenta 6 doutrinas, e essas 6 doutrinas dão base para 28 crenças fundamentais dos Adventistas do sétimo dia, que estão expostas de forma sistemática nesta obra, neste texto aqui. Então, recomendo muito. Quer conhecer o pensamento adventista do sétimo dia? Nisto Cremos. E aí você vai ter ele na Casa Publicadora Brasileira, tá bom? A outra obra que vai na direção do Nisto Cremos, porém é uma obra mais densa, trabalha os pontos que o Nisto Cremos trabalha, as crenças que o Nisto Cremos trabalha, porém de uma forma muito mais profunda, mais técnica e etc., que é o Tratado de Teologia Adventista, tá? Então, você vê que é uma obra aqui bastante densa, tá? Com mais de 1000 páginas, e aqui você vai ter exatamente as 28 crenças fundamentais do Adventismo, tá certo? Então, só que é um estudo na mesma direção do Nisto Cremos, porém mais aprofundado, mais amplo e tudo mais. Então, são 2 obras para você conhecer a teologia adventista. E uma obra muito importante, é essa obra aqui, Questões sobre Doutrina, tá? O clássico mais polêmico da história do Adventismo. Essa obra ela é muito importante porque essa obra ela é escrita exatamente para esclarecer muitas questões sobre o adventismo, muitas questões que às vezes são mal compreendidas. Então, por exemplo, perguntas sobre Jesus Cristo. O que os adventistas do sétimo dia pensam sobre Jesus Cristo? Tu vai ter um trabalho aqui. Perguntas sobre Ellen White, por exemplo, o que os adventistas pensam sobre Ellen White, a relação dela com a Bíblia? É Ellen White uma segunda Bíblia para os adventistas? Por exemplo, é uma pergunta importante, Muitas pessoas dizem, olha, os adventistas têm acréscimo às escrituras, Então, que seria Ellen White e tudo mais. Será que de fato isso é verdade? Então, por exemplo, você vai ter uma discussão aqui, perguntas sobre o legalismo e a lei, Então, há muitos mitos, Muitas pessoas que dizem que os adventistas acreditam em salvação por obras, porque acreditam na guarda dos mandamentos, ainda na vigência dos mandamentos para o homem moderno, para o ser humano moderno. Então, perguntas sobre o sábado, o domingo e o sinal da besta, perguntas sobre profecia, Você tem aqui perguntas sobre Cristo e seu ministério no santuário, perguntas sobre o segundo advento e o milênio, perguntas sobre a imortalidade, estudo relacionado à imortalidade da alma, perguntas diversas, e aí você vai ter aqui sobre o conceito de evangelho eterno,
né? Satanás, anjos e demônios, né? A questão da demonologia, questões sobre alimentos impuros, né? E os adventistas e a missão mundial, né? Então, você tem aqui uma obra que traz uma série de questões e questionamentos acerca das doutrinas adventistas, de crenças adventistas, aonde teólogos adventistas vão explicar também o posicionamento adventistas frente a essas perguntas, né, e a essas questões. Então, queridos, são 3 obras que eu recomendo para vocês que querem se aprofundar na teologia adventista, querem conhecer a teologia adventista de uma forma mais profunda, tá certo? E logo nós vamos estar postando aqui semanalmente uma série intitulada Nisto Cremos, que é uma série sobre nossas 28 crenças fundamentais para que você conheça com profundidade aquilo que nós pensamos biblicamente, tá certo? Até o nosso próximo vídeo.